tarde, gente. Tudo bem? Tranquilos? Bom, a gente vai para mais uma aula de hoje, de cálculo, tá? A gente vai falar hoje de concavidade de funções e teste da segunda derivada. Na aula anterior nós falamos sobre intervalos de crescimento, decrescimento, teste da primeira derivada. E como eu já antecipei para vocês, essas aulas elas vão culminar na aula que vem, que é a respeito de construção de gráficos de funções, né? Que, como eu já falei, é uma questão de prova. Vai vir uma questão de construção de gráficos para vocês, tá? Então lá vem tudo, desde você esboçar o domínio da função até a construção do gráfico, passando pelas assíntotas, limites infinitos, limite no infinito, intervalo de crescimento, decrescimento, concavidade e assim por diante, tá? Na próxima aula a gente vai discutir legal isso. E hoje a gente vai falar de concavidade de função, mas eu quero terminar dois exemplos que ficaram da aula anterior, tá? E depois que eu fizer esses exemplos, a gente parte para a aula de hoje. Um aviso importante, muito importante, tá? É que a gente avaliou, nós, a equipe de professores do Projeto Newton, e nós avaliamos que nós iremos fazer uma prova substitutiva, tá? No final do curso. A gente vai fazer uma prova substitutiva, tá? Essa prova ela já tem data. Deus ouviu as orações, foi? Tá? Então, como é que vai ser essa prova? Ela vai ser no dia 28 de dezembro. Pós-Natal, véspera de virada de ano novo, tá? Não tem outra data. A última avaliação está marcada, se eu não me engano, para o dia 16 de dezembro. Se eu não me engano, tem que olhar o calendário para confirmar, tá? Mas a substitutiva vai ser... Dia 19 é a última? Mas não é a segunda chamada, dia 19? Tá. Então, a prova substitutiva vai ser dia 28 de dezembro, tá? O caráter dela é um caráter opcional. Você faz a prova se você quiser, tá bom? Então, ela é opcional. Ah, professor, parece piada isso, né? Se eu quiser, claro que eu quero. Isso, aí eu vou chegar lá. Então, ela vai ser opcional no sentido de que ela vai substituir, presta atenção, ela vai substituir a menor das 3 notas das provas que vocês vão fazer. Vocês já fizeram uma, vocês vão fazer uma outra daqui, eu acho que umas 2 semanas, e depois tem a terceira, tá? Então, se você, por exemplo, quer melhorar o seu conceito, ou mesmo se você não alcançou o conceito desejado, né, o regular no caso, você pode fazer a prova substitutiva, tá? E ela vai substituir a nota, a menor das 3 notas nas provas de vocês, tá bom? Mas ela vai substituir, presta atenção, ela vai substituir apenas a nota da prova. As notas das listas vão permanecer. Você vai fazer a prova valendo 8 pontos. Ok? As notas da lista referente à avaliação que você for substituir, ela vai permanecer. Sobre o conteúdo. Obrigado. Tá? Então, a nossa última prova, a Júlia confirmou ali, é dia 16, a terceira avaliação. Tá? Conteúdo da prova substitutiva, todo o conteúdo do nosso curso. Tá? Tá bom? Todo o conteúdo do nosso curso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Espera aí que eu anotei aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para falar. Ah, e ela não tem segunda chamada. Faltou, perdeu. Tá bom? Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Todos estão de acordo? Tá? Então eu acho que isso aí vai ajudar vocês. Quem não precisar fazer a prova, não faz, ela é opcional. Ah, professor, tirei o meu excelente, não quero mais fazer. Beleza. Sim. Não. Só se você tirar uma nota maior do que a nota da prova que você quer substituir. Se você faz a substitutiva e tira uma nota menor, então a gente não vai mexer, vai deixar do jeito que está. Tá? É, porque tem alguns que fazem assim, né? Que tem que substituir obrigatoriamente, né? Mas a gente é muito bonzinho aqui no Newton. Então, vai ser desse estilo aí. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Então, olha só. Os colegas de vocês que meio que já abandonaram para o lado do barco, joguem lá uma rede, tentem resgatar eles aí, tá? Olha, vai ter mais uma chance lá para a gente. Bora lá continuar o curso, bora estudar, bora para as sessões de monitoria, bora para os plantões de monitoria, para as oficinas. Então, como eu já falei para vocês exaustivamente, aqui no Newton a gente dá diversas ferramentas para vocês. São muitas oportunidades, gente. Nos cursos aí não existe isso, tá? Vocês têm monitores disponíveis para vocês, vocês têm sessão de monitoria, vocês têm plantão de dúvida, vocês têm oficina temática, vocês têm as aulas ao vivo, vocês têm as aulas gravadas que você pode assistir, reassistir quantas vezes. Então, todas as ferramentas estão na mão de vocês. Basta vocês quererem, vocês estudarem, tá bom? Agora, você não estudar, felizmente não vai dar, tá? Então, mais essa oportunidade para vocês saírem bem aí no curso de Cálculo 1, tá bom? Abracem essa oportunidade. Então, vamos para a nossa aula, tá? Eu quero começar por esse exemplo, tá? Que ficou da aula anterior. Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento da função f de x igual a x sobre x² mais 1. Ok? Então, vamos relembrar o que a gente falou na última aula, para a gente verificar intervalo de crescimento e decrescimento, basta a gente olhar para o sinal da derivada. Os intervalos onde a derivada da função for positiva, nesses intervalos a função ela vai ser crescente. Onde a derivada for negativa, nesse intervalo a função vai ser decrescente. E aí nós vemos o teste da primeira derivada, que nos diz que se o sinal da derivada da função passa de negativo para positivo em um determinado ponto, este ponto é um ponto de mínimo local. E se o sinal da derivada passa de positivo para negativo, esse ponto é o ponto de máximo local. Ok? Foi isso que nós falamos. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente tem que olhar para a derivada dessa função. Né? Então, quem é a derivada dessa função? Aqui eu tenho um quociente, então tem que usar a regra do quociente. Tá? Então, pela regra do quociente, a gente deriva a primeira, multiplica pela de baixo, menos a primeira, vezes a derivada da de baixo. Tá? Dividido pelo quadrado da função do denominador. Tá? A regra do quociente. Então, isso aqui vai ficar derivada de x é 1, então aqui fica x² mais 1, menos derivada de x² mais 1, derivada de x² é 2x. Vai ficar 2x vezes x, dá 2x ao
quadrado. E derivada de 1 é zero. Tá bom? Tudo isso dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar... Vai ficar 1 x quadrado menos 2x quadrado a menos x quadrado. Então, fica 1 menos x quadrado sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Então, essa daqui é a derivada dessa função. Ok? Então, a gente tem que... vamos olhar para os pontos críticos dessa função. Tá? Observa que o f' de x, para eu achar os pontos críticos, eu tenho que olhar onde a função derivada se anula ou ela não existe. Observa que o domínio dessa função derivada são todos os reais. No denominador ela não se anula. Né? X quadrado mais 1, nos reais isso aqui não se anula. Tá? Então o domínio dela são todos os reais. Então bora procurar os pontos onde ela se anula, a derivada se anula. Tá? Então isso aqui é o mesmo que 1 menos x quadrado sobre x quadrado mais 1 ao quadrado igual a zero. E, portanto, isso aqui vai se anular. Eu vou ficar com 1 menos x quadrado igual a zero. Portanto, x quadrado é igual a 1, passando x quadrado para cá. E daí eu tiro que x igual a mais ou menos 1 são os pontos críticos da minha função. Tá bom? Uma dúvida? Aí eu vou estudar o sinal agora da derivada. Tá? Vou estudar o sinal agora dessa função aqui. Ó. Mas observa que essa função, o denominador dela, é sempre positivo. Né? Eu tenho esse fator quadrático, que independentemente do valor de x, ele vai ficar positivo. Quando eu somo com um número positivo, ele fica positivo. E quando eu levo ao quadrado, ele continua positivo. Então, o denominador é positivo. Então, o sinal da derivada não depende do sinal do denominador. Depende do sinal do numerador apenas. Concorda? Então, eu vou estudar o sinal desse fator do numerador dessa derivada aí, dessa função. Tá? E aí, a gente já viu que as raízes daquele fator são menos 1 e 1. Aqui, ó, são os pontos críticos. Tá bom? Esse fator é um polinômio do segundo grau, coeficiente do monômio de maior grau é negativo, então isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então ele faz isso aqui assim, ó. Faz isso aqui assim, ó. Ok? Então, essa parte, de menos infinito até menos 1, é a parte negativa, minha função, entre menos 1 e 1, positivo, e do 1 ao mais infinito, negativo novamente. Ok? Isso aqui, o denominador é sempre positivo, então esse vai ser o sinal da segunda derivada mesmo. Tá bom? E como eu falei para vocês, o sinal da segunda derivada vai depender apenas desse fator. Como isso será refletido na nossa função? Aí na nossa função vai funcionar assim, ó. Nesse intervalo a função decresce, concorda? Porque a primeira derivada é negativa. Nesse intervalo a função cresce e nesse outro intervalo aqui a função decresce novamente, que aqui é negativo. Tá bom? E aí pelo teste da primeira derivada, eu posso concluir que o ponto x igual a menos 1 é um ponto de máximo ou de mínimo local? Menos 1 é máximo ou mínimo? Mínimo local. E o x igual a 1 é um ponto de máximo local. Alguma dúvida? Então era isso, tá? Era observar os intervalos. E eu posso até completar aqui. A função f, ela é crescente
Em quais intervalos? Intervalo de menos 1 a 1. Somente nesse intervalo ela é crescente. Tá? E a função f ela é decrescente no intervalo de menos infinito a menos 1, união 1 a mais infinito. Ok? Alguma dúvida? Aberto. Bota aberto. Tá? Aqui está o gráfico dessa função, olha. Observa que o 1 e o menos 1 são os extremos locais e, aparentemente, eles também são os extremos globais dessa função, né? O 1.1 e meio aqui, a imagem do 1 é meio na função. Esse a gente viu que é um máximo local, mas pelo gráfico a gente pode perceber que ele é, na verdade, um máximo global, tá? Analogamente, o ponto menos 1 também, porque aqui, quando a gente vai para o menos infinito, pelo gráfico, a gente pode confirmar, calculando o limite, né, indo x tendendo a mais infinito, pelo gráfico a função vai se aproximando aqui de x, de y igual a 0, tá? Do eixo x, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ok? Tá bom? E por fim, essa daqui, tá? Determine os intervalos de crescimento ou decrescimento da função raiz quadrada de x. Posso apagar isso aqui? Vocês já anotaram? Tá? Vou apagar isso aqui. Bom, a função f de x igual a raiz quadrada de x. Eu vou começar essa aqui logo analisando qual é o domínio dessa função. Tá? Qual é o domínio dessa função, pessoal? São todos os reais positivos. Tudo bem? Ok? Então, do 0 em diante, todo mundo está no domínio dessa função aqui. Tá? Então, para a gente analisar crescimento e decrescimento, bora olhar para a derivada dessa função. A derivada da f vai ser, observa que a raiz quadrada de x, eu posso escrever como x elevado a meio. Né? E pela derivada, a regra da potência, a regra do tombo lá que vocês chamam, a gente pega esse meio e joga para frente. Então, vezes x elevado a meio menos 1. Ok? Então, isso aqui vai ficar meio vezes x elevado a menos meio. Tá bom? E aí eu posso inverter a base aqui, né? Então, fica 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. E, portanto, eu posso dizer que a derivada dessa função é 1 sobre 2 raiz de x. Tudo bem? Alguma dúvida? 1 sobre 2 raiz de x. Agora, observa o seguinte. Para a gente achar os pontos críticos da função, como é que a gente faz? Qual é que é a definição de ponto crítico? Ponto crítico é um ponto onde a derivada da função se anula ou ela não existe. Observa que essa derivada, ela nunca se anula. Essa função, 1 sobre 2 raiz de x, pode colocar qualquer valor de x aí. Ele nunca se anula. Concorda ou não? Primeiro que você não pode colocar x igual a 0. O 0 não está no domínio da derivada. Ele está no domínio da função, mas não está no domínio da derivada dela. Belezinha? Então, ela não se anula. Mas no 0, ela não existe. Concorda ou não? Em x igual a 0, a f' de x não existe. Então, x igual a 0 é um ponto crítico. Concorda ou não? Tudo bem? X igual a 0 é um ponto crítico dessa função. A questão é a seguinte. Quando a gente for analisar os intervalos, observa que essa função aqui, no domínio dela, que é x estritamente maior que 0,
ela é sempre positiva. Concorda ou não? Essa função é sempre positiva. Então, quando você olhar aqui no intervalo, ó, aqui no zero, aberto aqui no zero, até colocar assim, ó, aberto aqui ela vai ser sempre positiva. Só que aqui, nesse intervalo, ela não está definida. Concorda? Ela não está definida. Ou seja, para a gente usar o teste da primeira derivada, a gente precisa olhar os intervalos à esquerda e à direita do ponto que a gente está trabalhando. Né? Porque eu tenho que ver se ela vai passar de negativo para positivo ou de positivo para negativo. Ok? Só que aqui, como é que a gente faz isso? Tá bom? Então, a gente tem que procurar uma outra estratégia, que o teste da primeira derivada não se aplica. Tá? Mas, essa função, uma alternativa que a gente pode ter, é que essa função, a função raiz quadrada de x, ela é uma função crescente. Concorda? Ela é uma função crescente. Se você pega dois pontos, x1 maior que x2, o f de x1 vai ser maior que o f de x2. Ela é crescente. Ok? E quanto que é o f de zero dessa função? Quanto que é o f de zero? Raiz quadrada de zero, que dá zero. Tá bom? O f de zero é zero. Então, se eu pegar qualquer x maior que zero, qualquer x maior que zero, o f de x, estou usando o fato dela ser crescente. Tá? Se eu pegar qualquer x maior que x2 igual a zero, o f de x vai ser maior que o f de zero, que é zero. O que eu estou querendo dizer? Para qualquer ponto maior que zero, no domínio da função que eu tomar, a imagem desse ponto vai ser maior que a imagem de zero. E essa função é sempre crescente. Então, isso significa para a gente, o gráfico dessa função é mais ou menos assim. Ó. Significa para a gente que esse ponto x igual a zero, ele é um ponto de mínimo local e, na verdade, mínimo global da função. Ok? Ele é um ponto de mínimo global. Por quê? Porque qualquer outro ponto à direita do zero, o f de x vai estar acima do f de zero, pelo fato dessa função ser uma função crescente. Tá? Então, essa seria uma alternativa para a gente verificar que x igual a zero é um extremo local e, na verdade, é um extremo global dessa função raiz quadrada de x. Tá bom? Mas é um exemplo que a gente não pode aplicar diretamente o teste da primeira derivada para encontrar isso, tá? Mas eu queria falar desse exemplo, que era um exemplo importante. Alguma dúvida? Não? Então, vamos para a nossa aula de hoje, tá? A 20ª aula, concavidade e teste da segunda derivada. (7 de novembro). Tá? Vamos começar enunciando o que é concavidade de uma função. Tá bom? Então, olha só. Considere um intervalo aberto e uma função derivável nesse intervalo. Considere ainda que para cada ponto no intervalo que você está considerando, o intervalo I, a reta tangente ao gráfico de f no ponto P e f de P é a equação dada, é a reta dada por essa equação. Tá? Isso aqui é a equação da reta tangente no ponto. Né? F, a imagem do ponto, mais a imagem da derivada da função, nesse ponto, x menos p. A gente já está calejado de saber isso. Né? E aí a gente define concavidade de função da seguinte forma. A gente diz que f tem concavidade voltada para cima no intervalo I, se a função estiver acima da reta tangente ao gráfico da função nesse intervalo. Analogamente, a gente diz que a função f ela tem concavidade para baixo nesse intervalo, se a função for menor que a reta tangente para todo x, aí x e p nesse intervalo I. O que eu estou falando para vocês, olhando só para o texto assim, pode ser que não fique muito claro. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ó. Considere um intervalo aqui, ó.
Tá? Vamos olhar para esse intervalo aqui. Esse intervalinho aqui, ó, é o intervalo I que a gente chamou ali. Tá? E esse cara aqui é o I. Então, vou olhar só para esse intervalo. Tá bom? Aí eu vou dizer que a função f, ela tem concavidade voltada para cima nesse intervalo, se toma um ponto P aqui, ó. Toma um ponto P nesse intervalo e olha para a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Tá? Vou olhar para a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Então, a reta tangente está aqui assim, ó. Está aqui a reta tangente. Ok? Aí, olha só. Agora, olha para qualquer x, ponto x, nesse intervalo I, próximo do ponto P. Então, vou tomar um x bem aqui, assim, para o desenho ficar mais claro. Olha só. A imagem desse ponto x pela função f está aqui, ó. Tudo bem? Essa daqui é a tangente, t de x. E a imagem desse ponto x pela tangente está bem aqui, ó. Bem aqui está o t de x. Então, observa que f de x está em cima. F de x é maior que t de x. Concorda ou não? Isso vai servir para qualquer x e p que você tomar aqui nesse intervalo. Você poderia tomar o ponto P bem aqui, ó. Aí você olha para a tangente aqui, ó. Você olha para a tangente aqui, ó. Tá bom? E aí você toma um ponto X aqui. Deveria encostar aqui, né? Deixa eu fazer assim. Aí você toma um ponto X aqui, ó. A imagem do X vai estar aqui em cima, pela função f, e a imagem do X pela reta tangente vai estar aqui embaixo. Ok? Sempre que isso acontecer, a gente vai dizer que a função f é côncava para cima, no intervalo que a gente está considerando. Tá bom? Sempre que f de x for maior que t de x. Caso contrário, se o f de x for menor que o t de x, a gente diz que a função vai ser côncava para baixo. Tá? Então, essa é uma maneira da gente definir concavidade de função, funções reais, em termos da reta tangente ao gráfico da função. Tá? Então, aqui, ó, então olha para esse ponto aqui, P, ó. Aí olha para a reta tangente aqui, ó. Tá aqui a reta tangente, ó. Tá bom? Aqui é o ponto P. Aí olha agora para um X qualquer. O que acontece? O T de X está aqui em cima agora, ó. É a imagem do X pela reta. E o F de X, a imagem do X pela função, está aqui embaixo, ó. Então, aqui o que está acontecendo? O f de x é menor que t de x. Tá? E aí, quando isso acontece, a gente diz que f é côncava para baixo. Tá bom? Alguma dúvida? Então, assim, a gente está definindo o que significa dizer que uma função é côncava para cima ou côncava para baixo em um determinado intervalo. Tá bom? Então tá. Deixa eu colocar esse exemplo aqui.
Olha, imagina que você tem esse gráfico aqui, ó, uma função f, e aí você tem esses pontos aqui, ó. Eu quero saber em quais intervalos essa função é côncava para cima e para baixo, tá? Então, o que a gente faz? A gente olha para as retas tangentes aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, se eu traçar retas tangentes ao gráfico dessa função, as retas tangentes estão acima ou abaixo do gráfico? Estão acima do gráfico. Concorda? Então, nesse intervalo aqui, ó, de A até o B, nesse intervalo aqui, a função é côncava para cima ou para baixo? Para baixo. Ok? Então, aqui ela é côncava para baixo. Tá bom? Aí, se eu olhar esse outro intervalo aqui, ó, tem que ser para todo ponto do intervalo, tá bom? Se eu olhar para esse outro intervalo, as retas tangentes estão abaixo do gráfico. Ok? Então, a gente diz que aqui a função é côncava para cima. Então, aqui é nesse outro intervalo aqui, a função é côncava para cima. Então, vocês já entenderam a brincadeira. Nessa daqui, para cima ou para baixo, nesse intervalo? Para baixo. E aqui? Para cima. Aqui? Para cima. E aqui? Para baixo. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, é só para a gente entender o que significa concavidade de função. Tá? E aí, quando você olha para o gráfico, você já consegue entender bem o que significa concavidade, né? Quando que a função vai ser côncava para cima ou para baixo. Então, aqui uma ilustração gráfica, melhor do que os meus desenhos, obviamente. Tá? Então, essa função aqui, nesse intervalo, no intervalo considerado aqui, ela é côncava para cima. Tá bom? Observa que o f de x e o t de x, para esse ponto x aqui considerado, o f de x está acima do t de x. F de x é maior que t de x, tá? Bom, e aí nós temos essa definição, que é a definição de ponto de inflexão. Nós já ouvimos falar sobre pontos de máximo local, pontos de mínimo local, e agora a gente vai conhecer o que são pontos de inflexão, tá? E aí, um ponto de inflexão, considere uma função contínua em intervalo i e um ponto nesse intervalo. A gente diz que P, esse ponto P, é um ponto de inflexão da função f, se existirem números reais a e b, com P pertencente a esse intervalo, contido no intervalo i, tal que a função tenha concavidade de nomes contrários nos intervalos AP e PB. Ou seja, ele está dizendo que esse ponto P vai ser um ponto de inflexão se a concavidade da função nesse ponto mudar. Se ela passar de côncava para cima para baixo nesse ponto, esse ponto vai ser um ponto de inflexão. E vice-versa. Se ela passar de côncava para baixo para côncava para cima nesse ponto, a gente vai dizer que esse ponto P vai ser um ponto de inflexão. Ok? Então, bem aqui, ó, nesse gráfico, esse ponto bem aqui, ó, que eu marquei para vocês, esse ponto B, ele é um ponto de inflexão. Por quê? Porque daqui para cá a função é côncava para baixo. E daqui para cá ela é côncava para cima. Como houve uma mudança na concavidade da função nesse ponto, a gente diz que esse ponto é um ponto de inflexão. Tá? Então, ponto de inflexão de uma função é um ponto onde a concavidade da função muda de sentido. Tá? Então, esse é um ponto de inflexão, esse outro aqui é um ponto de inflexão, esse. Tá? Então, pontos de inflexão são pontos onde a concavidade da função muda. Alguma dúvida aí, gente? Tudo bem? Qual? O F? Aqui? Aqui? Houve mudança na concavidade. Ah, não. Aqui, né? Tá certo. Aqui não é ponto de inflexão, aqui se manteve, né, a concavidade. Muito bem, obrigado. Só vai ser ponto de inflexão, deixa eu ver direito. Aqui e aqui, tá? Obrigado.
Então, esse aqui é um ponto de inflexão, esse aqui é um ponto de inflexão, esse aqui e esse aqui. Esse aqui não é ponto de inflexão, tá? Obrigado. Alguma dúvida? Por quê? Porque a concavidade se manteve. Não houve mudança de concavidade, tá? Tá bom? Então, aqui, ó, alguns exemplos gráficos, pontos de inflexão. Tá? Observa que nesse ponto de inflexão aqui, a gente chama de ponto de inflexão horizontal, a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, ela é nula. A derivada da função nesse ponto aqui é nula. Tá? Então, isso aqui é um ponto de inflexão, tá? Mas houve mudança de concavidade. Aqui também, ó, aqui houve mudança de concavidade, aqui está a concavidade para cima, e aqui passou a ser para baixo, ponto de inflexão. E essa daqui também. Tá? Aqui estava para baixo, e aqui passou a ser para cima, ponto de inflexão também. Tá bom? E aí nós temos um teoremazinho importante. Diz o seguinte: seja f uma função que admite derivada até segunda ordem no intervalo aberto I. Olha só, se a segunda derivada for positiva nesse intervalo, então a função terá concavidade voltada para cima nesse intervalo. Tá bom? Se a segunda derivada, observa que a gente já viu um teorema sobre a primeira derivada. Se a primeira derivada for positiva no intervalo, o que isso significa para a gente? Significa que a função é crescente no intervalo. E se a primeira derivada for negativa, a função é decrescente. Aqui, se a segunda derivada for positiva em um determinado intervalo, a gente diz que a função tem concavidade voltada para cima nesse intervalo. E se a segunda derivada for negativa, a gente diz que a concavidade da função é voltada para baixo nesse intervalo. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, me chamo Pedro, faço engenharia da computação. Eu queria saber qual a relação da segunda derivada com concavidade, professor. Você poderia demonstrar um argumento assim? Qual é o quê? A relação da segunda derivada com concavidade. Com a concavidade. Isso. É o que eu já ia explicar a respeito desse teorema. Tá? Por que a segunda derivada, o fato da segunda derivada da função em um determinado intervalo ser positiva, implica que a concavidade da função é voltada para cima nesse intervalo. Para a gente responder essa pergunta, a gente pode voltar na aula anterior e relembrar o que significa... Esse vermelho aqui não dá para ver direito. Né? O que significa a função f', de x, a derivada de x, ser maior que zero e a f' de x ser menor que zero. Né? O que significa a derivada da função ser positiva em um determinado intervalo? Como que isso é refletido na função? A função f é crescente. Tudo bem? E o que significa a primeira derivada ser negativa? A função f é decrescente. Tá bom? Ok? Então, olha só. Então, se a derivada de uma função for positiva em um intervalo, a função é crescente. Se a derivada de uma função for positiva no intervalo, a função é crescente. Agora, se a segunda derivada for positiva, como que isso reflete na primeira derivada da função? Estou falando que se a derivada de uma função for positiva no intervalo, a função é crescente. Então, se a segunda derivada de f é positiva no intervalo, o que acontece com a derivada da função, a primeira derivada? Ela é crescente, concorda ou não?
Se a derivada da derivada é positiva, significa que a derivada é crescente. Então, isso aqui é a f' crescente. Concorda ou não? Tudo bem? E se a segunda derivada é negativa, significa que a derivada é decrescente. Belezinha? Agora, o que é a derivada de uma função do ponto de vista geométrico? É a reta tangente ao gráfico da função no ponto em questão, tá? Então, olha para cá. A segunda derivada ser positiva implica que a derivada é crescente, ou seja, as retas tangentes, as inclinações das retas tangentes da função f, elas estão crescendo, ok? Então, olha só o que acontece com o gráfico da função f. Vou olhar para as retas tangentes bem pequenininhas aqui, assim. O que está acontecendo com os coeficientes angulares dessas retas? Eles estão crescendo. Eles estavam inclinados de maneira negativa, né? Veio, aí vai ter um ponto aqui onde ele vai zerar e eles vão aumentar. Então, esses coeficientes, eles estão crescendo. E é isso que significa a derivada ser crescente. E que formato tem esse gráfico? Côncavo para? Então, olha só. Segundo a derivada positiva, a derivada é crescente. Se a derivada é crescente, significa que os coeficientes angulares das retas tangentes estão crescendo. Certo? Então, portanto, o gráfico da função é côncavo para cima. Analogamente, segundo a derivada negativa, significa que a derivada é decrescente. Derivada é decrescente. Então, olha para os coeficientes angulares das retas tangentes aqui, ó. O que está acontecendo com esses camaradas? Ele está bem inclinado aqui, aí tem um ponto aqui que ele vai se anular e depois vai ficar mais inclinado de maneira negativa. O que está acontecendo com eles? Decrescendo. Então, nesse caso aqui, a função é côncava para baixo. Ok? Alguma dúvida? Então, beleza. Então, essa é a explicação do porquê que, quando a segunda derivada é positiva ou negativa, a função é côncava para cima ou para baixo. Tá bom? E aí, com essa função, com esse teorema, a gente pode resolver exemplos como esse, estudar a concavidade da função e os possíveis pontos de inflexão da função. Tá? Vamos começar pela letra A. Considere a função f de x igual a x ao cubo menos 3x² menos 9x. Tá? Então, olha só. Para eu estudar essa função em relação à concavidade dela e encontrar os possíveis pontos de inflexão dela, que são os pontos onde a concavidade muda, eu tenho que calcular o quê? A segunda derivada. Tá? Então, bora lá. Quem é a primeira derivada dessa função? 3x² menos 6x menos 9. Tudo bem? E a segunda derivada dessa função? 6x menos 6. Então, é essa aqui que eu vou estudar o sinal dela. Vou verificar onde ela é positiva e onde ela é negativa. Onde ela for positiva, a função vai ser voltada para cima. Onde ela for negativa, a função vai ser voltada para baixo. Tá bom? Qual é a raiz dessa função? Onde ela se anula? No 1, certo? Então, é nesse cara aqui que eu vou olhar, ó. O f duas linhas. Nesse carinha bem aqui, ó. Essa função, ela é uma função polinomial de primeiro grau, coeficiente angular positivo, então ela é crescente assim, certo? Então, essa parte aqui, ela é negativa, essa parte aqui, ela é positiva. Belezinha? Como que isso vai ser refletido na função original? Onde ela é negativa,
a função vai ser côncava para baixo. Ela faz isso. Onde ela é positiva, a função vai ser côncava para cima. Então ela faz isso. Tá? E aí você vem para completar. Aí você fala aqui que F é côncava para baixo em menos infinito até 1 e côncava para cima em 1 a mais infinito. Tá bom? Então tá aí. Alguma dúvida? Tá. Vamos ver outro exemplo. Letra B. É a mesma função do início da aula. F de x igual a x mais 1 mais x ao quadrado. A gente já viu no início da aula onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Tá? E agora vamos olhar os possíveis pontos de inflexão e intervalos de concavidade para cima e para baixo. F de x igual a x sobre 1 mais x quadrado. Do início da aula, nós já vimos que a derivada dela, quem lembra quando era a derivada? Se eu não me engano, era 1 menos x quadrado sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Se eu não me engano, era isso, não era? Deixa eu só confirmar aqui se é isso. Porque se tiver errado, o resto tudo vai estar errado. É isso. Agora vamos calcular a segunda derivada dela, tá? F duas linhas de x. Usa a regra do quociente novamente. Ah, professor, vai dar muito trabalho. A vida é um trabalho constante mesmo, tá bom? Então, aqui, derivada da primeira, menos 2x, certo? Vezes a segunda, x quadrado mais 1 ao quadrado. Menos a primeira, 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Como que é a derivada dessa? Bora derivar direto. Observe que é uma composição. É como se eu tivesse uma função u elevado ao quadrado. Derivada de u ao quadrado é 2u, certo? Então vai ficar 2 vezes x quadrado mais 1. Só isso? Vezes a derivada da de dentro. Estou usando a regra da cadeia. Derivada de x quadrado mais 1. X. Tudo isso dividido por esse ao quadrado. Então vai ficar ele a quarta. X quadrado mais 1 a quarta. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Então aqui vai ficar f duas linhas de x igual. Observa que o fator x quadrado mais 1 ele é sempre positivo. Então posso simplificar, porque aqui eu tenho x quadrado mais 1 e aqui eu também tenho x quadrado mais 1. Então posso cancelar, ó. Um desses daqui vai sobrar 3, com esse, e um desse aqui sobra 1, certo? Então vai ficar menos 2x vezes x quadrado mais 1, menos 2 vezes 2, 4x, vezes 1 menos x quadrado, tudo isso dividido por x quadrado mais 1 ao cubo. Para ver se está certinho. Acho que está. Tá bom? Então, f duas linhas, eu tenho que arrumar a f duas linhas de uma maneira que eu consiga estudar o sinal dela. Tudo bem? Eu tenho que arrumar de uma maneira que me permita fazer o estudo do sinal dela, de maneira prática. Desse jeito que está aqui, eu vou bater cabeça demais aí. Então, eu tenho que arrumar isso aqui. Tá? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso colocar menos... Não, eu vou multiplicar aqui mesmo. Vou multiplicar aqui, vai ficar menos 2x ao cubo menos 2x
menos 4x mais 4x ao cubo. Concorda? Tudo isso dividido por x quadrado mais 1 ao cubo. Tá bom? Então, f duas linhas aqui, ó, de x, será igual 4x ao cubo menos 2x ao cubo é 2x ao cubo. Menos 2x menos 4x é menos 6x. Tudo isso dividido por x quadrado mais 1 ao cubo. Ver se está certo. Se eu não errei nenhuma conta. Tá diferente daqui. Bora ver. Aí aqui eu posso colocar 2x vezes x quadrado menos 3 sobre x quadrado mais 1 ao cubo. Tá certo? 2x coloquei em evidência. Então sobra aqui x quadrado. Se eu multiplico aqui, eu volto para cá. Multiplico aqui e volto para cá. Tá? Agora dá para a gente estudar o sinal dessa. Concorda? Tá diferente esse troço. Mas eu acho que tá certo. Eu acho que é aqui que eu não desenvolvi tudo. Vocês encontraram algum erro aí? Se encontrar algum erro, fala. Tá? Então, bora estudar o sinal agora. Daquela função. Vou colocar ela nesse quadro aqui só para a gente ter que ficar olhando toda hora para lá. F duas linhas de x é 2x vezes x quadrado menos 3 sobre x quadrado mais 1 ao cubo. Tá bom? X quadrado menos 3, x quadrado mais 1 ao cubo. Tá. Vamos olhar agora para os pontos onde a segunda derivada se anula. Para a gente poder estudar o sinal dela, tá? Então, para que a segunda derivada seja nula, o que tem que acontecer é isso aqui, ó, 2x vezes x quadrado menos 3 sobre x quadrado mais 1 ao cubo igual a 0, tá bom? Ok? Só que, novamente, isso aqui é sempre positivo, eu posso passar para lá multiplicando, então eu vou ficar com 2x vezes x quadrado menos 3 igual a 0. Tá? Então, daqui eu tiro que... Deixa eu fazer para cá. Daqui eu tiro que 2x vai ser igual a 0 ou x quadrado menos 3 vai ser igual a 0. Concorda? Ou esse vai ser 0 ou esse vai ser 0. Tá bom? E daqui eu tiro que o x é igual a 0. E daqui eu vou tirar que x quadrado é igual a 3. E, portanto, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Concorda? Tá bom? E agora a gente vai estudar o sinal. Vamos estudar o sinal desse fator, 2x. Ele se anula no zero. Ele é uma função polinomial do primeiro grau. Então, o gráfico faz isso. Então, aqui ele é negativo e aqui ele é positivo. Correto? Agora, bora olhar para esse segundo fator. X quadrado menos 3. Ele se anula no menos raiz de 3 e no mais raiz de 3. Isso aqui é uma polinomial do segundo grau, com cavidade voltada para cima. Então, o gráfico faz isso aqui assim, ó. Certo? Então, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui é positiva. Tá bom? Esse fator de baixo, ele é sempre positivo, então ele não vai interferir no sinal da segunda derivada. Ok? Então, como é que vai ficar o sinal da segunda derivada? Aí eu vou olhar aqui, ó. Raiz de 3, o 0,
menos raiz de 3. Faz jogo de sinal. Aqui vai dar mais, aqui vai dar menos, aqui vai dar mais e aqui vai dar menos. Concorda ou não? Tá bom? Como que isso vai ser refletido na função original? Concavidade nesse intervalo, para cima ou para baixo? Para baixo. E aqui, para cima, aqui, para baixo e aqui, para cima. Tá bom? Então, conclusão. Conclusão. A função f é côncava para cima em quais intervalos? Menos raiz de 3 a 0, união, raiz de 3 mais infinito. E a função f é côncava para baixo nos intervalos menos infinito a menos raiz de 3, união 0 a raiz de 3. Tá bom? Ok? Pontos de inflexão. X igual a menos raiz de 3, x igual a 0 e x igual a raiz de 3. Esses 3 pontos são pontos de inflexão, porque aqui ela passou côncava para baixo para côncava para cima, mudou. Aqui passou de côncava para cima para côncava para baixo, mudou. E aqui passou de côncava para baixo para côncava para cima novamente, mudou novamente. Tá bom? Alguma dúvida? Belezinha? Deixa eu só colocar o gráfico dessa função para vocês olharem como é o comportamento dele. X sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Então, olha só. Bem aqui no raiz de 3, raiz de 3 e f de raiz de 3. Tá aqui, ó. Nesse ponto bem aqui, a concavidade está voltada para baixo antes e depois passa a ser côncava para cima. Tá bom? Então, nesse ponto bem aqui, nós temos um ponto de inflexão. No x igual a 0 também. Aqui ela está côncava para cima e aqui ela passa a ser côncava para baixo. Tá? E bem por aqui assim nós vamos ter um outro ponto de inflexão que vai ser o menos raiz de 3. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tudo bem até aí? Sempre que tu achar o quê? Certo. Nos valores onde a segunda derivada se anula, se eles sempre vão ser ponto de inflexão, é isso que ele está perguntando, e esse era exatamente o meu próximo comentário. Tá? Vou te responder olhando para cá. Ó. Observação. Por esse exemplo, olha para cá rapidinho, por esse exemplo, a gente calculou os pontos onde a segunda derivada se anulava, tá? E aí a gente analisou o sinal e vimos que esses pontos onde ela se anulava, que são os pontos 0 e mais ou menos raiz de 3, os 3 pontos foram pontos de inflexão. E aí pode surgir a dúvida. Professor, então sempre
nos pontos onde a segunda derivada se anular, esses pontos serão pontos de inflexão, certo ou não? Não, nem sempre. Tá? Olha só, observação. A gente pode buscar os candidatos a pontos de inflexão da função onde a segunda derivada se anula. Mas a gente, de qualquer forma, tem que analisar o sinal da segunda derivada. Porque, por mais que o sinal não mude, por mais que a segunda derivada seja nula nesse ponto, pode ser que o sinal da segunda derivada permaneça o mesmo à esquerda e à direita desse ponto, e, portanto, não vai ser um ponto de inflexão. Tá? Então, você encontra os pontos onde a segunda derivada se anula e também você estuda o sinal dela. Se houver mudança de sinal, esse ponto vai ser ponto de inflexão. Se não houver mudança, ele não será ponto de inflexão. Tá bom? Então, só procurar os pontos onde a segunda derivada se anula não é suficiente para você dizer que esses pontos serão pontos de inflexão. Beleza? Tá bom? Por exemplo, para a gente verificar esse fato, para verificar esse fato, olha para essa função. Função f de x igual a x à quarta. Essa função, f de x igual a x à quarta, qual é a derivada dela? 4x ao cubo. Qual é a segunda derivada dela? 12x ao quadrado. Vamos procurar agora onde a segunda derivada dela se anula. Segunda derivada dela se anula, vai ser 12x quadrado igual a zero, e, portanto, vai ser o único ponto x igual a zero. Certo? Disso você não pode afirmar que esse ponto já é o ponto de inflexão. E, de fato, ele não é um ponto de inflexão. Por quê? Porque quando você estuda o sinal da segunda derivada, f duas linhas, ela zera no x igual a zero. Só que a função 12x ao quadrado, ela é sempre positiva. Ela é uma parábola com cavidade voltada para cima, só que ela só tem uma raiz. Então, ela faz isso aqui assim, ó. Certo? Então, aqui ela é positiva, 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 e aqui também. Houve mudança de sinal da esquerda e na direita do zero? Então, o zero não é ponto de inflexão. Ok? Então, esse é um exemplo clássico para você verificar que o fato da segunda derivada se anular em um ponto não significa dizer que esse ponto é um ponto de inflexão. Tá bom? Você tem que estudar o sinal. Tá? O gráfico dessa função x à quarta, a gente já viu como que ele é, né? Ele é um negócio meio assim, uma parábola mais achatada aqui assim, ó. Né? A do segundo grau, ela é mais assim, ó. A do segundo grau. Tá? A x à quarta, ela é mais achatada assim, ó. E quanto maior a potência, x à sexta, mais achatada ainda. X à oitava, mais achatada ainda aqui no centro, aqui na origem, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Eu volto no final da aula para esse exemplo. Deixa eu falar logo do teste da segunda derivada. Tá? O resultado que nós vimos no início da aula foi a respeito dos intervalos de concavidade da função e possíveis pontos de inflexão. Né? A gente definiu o que são pontos de inflexão. E agora a gente tem o teste da segunda derivada, que é uma espécie de teste alternativo para a gente encontrar extremos relativos de uma função, máximos e mínimos locais de uma função. Professor, mas a gente já tem um resultado que fala sobre isso, que é o teste da primeira derivada. O teste da primeira derivada diz que se a derivada da função em um ponto crítico passa de negativo para positivo, decrescente para crescente, então a função, nesse ponto P aqui, esse ponto P é um ponto de mínimo local. E vice-versa, se passar de positivo, de crescente para decrescente,
Então, aqui vai ser um ponto de máximo local. Tá? Só que algumas funções, as derivadas de algumas funções, você vai ter um trabalho para poder estudar o sinal dela. E aí vem o teste da segunda derivada, que pode te facilitar a vida. Tá? Então, esses dois testes, o teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada, eles servem para você encontrar os possíveis pontos críticos, os possíveis pontos extremos relativos da função, máximos ou mínimos locais da função. Tá? E aí, o que o teste da segunda derivada nos diz? Considere uma função que admite até derivada de segunda ordem, contínua, no intervalo i, e considere um ponto desse intervalo. Se a primeira derivada da função f no ponto P for nula, o que significa a derivada da função no ponto P ser nula? Significa que a reta tangente nesse ponto é horizontal. Tudo bem? Então, se a derivada nesse ponto é nula e a segunda derivada nesse ponto, o valor, a imagem da segunda derivada nesse ponto é positiva, então esse ponto é um ponto de mínimo local. Por que isso, professor? Porque a segunda derivada ser positiva implica que a concavidade é voltada para cima. E aí, nesse ponto, a reta tangente é horizontal. Então, ele tem que ser um ponto de mínimo local. E vice-versa. Se a primeira derivada for nula, olha só, se a primeira derivada for nula no ponto P e a segunda derivada for negativa no ponto P, então esse ponto é um ponto de máximo local. Por quê? Porque a concavidade vai ser voltada para baixo, já que a segunda derivada é negativa, e como a reta tangente nesse ponto é horizontal, então esse ponto é um ponto de máximo local. Alguma dúvida? Então esse é o teste da segunda derivada, tá bom? Vamos usar esse teste para a gente resolver exercícios. Olha só, esse primeiro exercício. Use o teste da segunda derivada e determine os máximos e mínimos relativos dessa função aí. Como é que a gente vai trabalhar com isso? A função é essa aqui, f de x à quarta sobre 4, menos x ao cubo, menos 2x quadrado, mais 3. Então, eu quero usar o teste da segunda derivada. Só que para eu usar o teste da segunda derivada, a primeira coisa, eu tenho que verificar os pontos onde a primeira derivada se anula, ou seja, os pontos críticos dela, onde ela se anula. Tá? Então, bora calcular a primeira derivada, f' de x. Derivada de f' de x, aqui vai dar x ao cubo, certo? Porque esse 4 vai cair e vai cancelar com o 4 do denominador. Vai ficar x ao cubo menos 3x quadrado menos 4x. Ok? Então, eu tenho que verificar agora onde a derivada dessa função se anula. Ok? Então, ela vai se anular nos seguintes pontos. Ó. X ao cubo menos 3x quadrado menos 4x igual a 0. Como é que resolve essa equação? O que vocês fazem? Coloque x em evidência. X vezes x quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Tá bom? Então, aqui eu tiro que x vai ser igual a 0, ou x quadrado menos 3x menos 4 vai ser igual a 0. E daqui eu tiro que o x vai ser menos 1 ou 4. Resolvendo isso aqui por Bhaskara ou por soma e produto, x aqui vai ser menos 1 ou x igual a 4. Ok? Então, nesses três pontos, no x igual a 0, no x igual a menos 1 e no x igual a 4, a derivada da função se anula. Consequentemente, eles são pontos críticos da função. Alguma dúvida até aí? Agora, para eu usar o teste da segunda derivada, o que eu tenho que fazer? Tem que calcular a segunda derivada, primeiro, e depois verificar qual o valor da segunda derivada nesses pontos. Tá bom?
Bora fazer isso. Vamos calcular a segunda derivada e depois verificar qual é o valor da segunda derivada, a imagem da segunda derivada naqueles pontos críticos, tá? Então, a f duas linhas de x vai ser o quê? Segunda derivada. Vai ser 3x² menos 6x menos 4. Tá bom? Alguma dúvida? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a f duas linhas no ponto 0, que foi um dos pontos críticos que a gente achou, a f duas linhas no ponto menos 1, que foi um dos que a gente achou, né? Menos 1, e a f duas linhas no ponto 4, para ver quanto é que vai dar. Tá bom? Eu já tenho os valores aqui, eu vou colocar logo o resultado final para a gente economizar tempo. A f duas linhas de 0 dá menos 4, obviamente. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 20. Tá bom? Vai dar 20. Então, aqui o sinal é negativo. E aqui o sinal é positivo. Pelo teste da segunda derivada, o que a gente pode concluir? Que esse ponto aqui, ó, o ponto x igual a 0, ele é um ponto de máximo ou mínimo? Deu positivo ou negativo? Negativo. Então, com cavidade voltada para? Então, o ponto é de máximo. X é um ponto de máximo local. E esses outros dois pontos aqui, o x igual a menos 1 e o x igual a 4, eles são pontos de mínimos locais. Alguma dúvida? Não? Então, essa é uma alternativa que, em muitos casos, a gente vai precisar usar ela, porque em muitos casos vai ser mais fácil você usar o teste da segunda derivada do que o teste da primeira derivada, para você verificar se o ponto vai ser ponto de máximo ou de mínimo, tá? Uma alternativa que a gente vai utilizar. Alguma dúvida? E essa? Considere a função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 3x menos 1. Podemos afirmar algo sobre os seus pontos críticos utilizando o teste da segunda derivada? Tá? Será que a gente consegue afirmar alguma coisa utilizando o teste da segunda derivada em relação aos pontos críticos dessa função aí? Então, bora olhar. A função é f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 3x menos 1. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar usar o teste da segunda derivada. Então, bora calcular a primeira derivada. Primeira derivada, 3x² menos 6x mais 3. Ok? Aí vamos olhar onde ela se anula, para a gente encontrar os pontos críticos. Deixa eu fazer assim. F' de x igual a 0. Então, aqui vai ficar 3x² menos 6x mais 3 igual a 0. Eu posso simplificar tudo por 3. Fica 6x² menos 2x mais 1 igual a 0. Isso aqui é a raiz disso aqui
é x igual a 1, só tem uma raiz. Tá bom? Só tem uma raiz. Soma 2, produto 1, 1 em 1. Tá? Aí, agora vamos calcular a segunda derivada, f duas linhas de x. Deriva essa. 6x menos 6. Aí vamos calcular agora o valor da segunda derivada no ponto crítico. Quanto é que vai dar? Vai dar 0. Que conclusão eu posso tirar? O que é que diz o teste da segunda derivada? Diz que se o valor da segunda derivada no ponto crítico for positivo, a concavidade é voltada para cima, portanto o ponto é um ponto de mínimo. Se ele for negativo, a concavidade é voltada para baixo, portanto o ponto é de máximo. E quando é nulo? Ele não fala nada, então o teste é inconclusivo. Tá? Nada podemos afirmar. Neste caso, nada podemos afirmar pelo teste da segunda derivada. Tá? Então, pode acontecer isso, tá? Você usa o teste da segunda derivada e você vê que não vai tirar conclusão nenhuma. Você não vai poder afirmar que o ponto é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Mas uma alternativa nesse exemplo é a gente estudar o sinal dessa função. Já que a f duas linhas no ponto crítico também zerou, a gente pode estudar o sinal dela. E quando a gente estuda o sinal dela, a f duas linhas, no 1, ela é uma polinomial do primeiro grau, ela faz isso. Então aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, certo? Tudo bem? Como isso vai ser refletido na função f? A concavidade aqui é voltada para baixo e aqui é voltada para... Portanto, esse ponto x igual a 1, ele é um ponto de quê? Inflexão. Ele não é ponto de máximo nem de mínimo, ele vai ser um ponto de inflexão. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Olha o gráfico dessa função. E é um ponto de inflexão. Tá? A derivada, a primeira derivada da função nele é nula. A retangente aí é horizontal. Tá? E mesmo assim ele tem uma mudança de concavidade nele. Côncava para baixo, à esquerda dele, côncava para cima, à direita dele. Tá? Então, essa observação, ó, o teste da segunda derivada é inconclusivo se a segunda derivada for zero, nesse ponto, ou se ela não existir no ponto. Tá bom? Pode ser até que ela não exista no ponto, dependendo da função. Tá? E aí a gente nada poderá afirmar nesse caso. Olha essa. Dada a função 3x à quinta menos 5x ao cubo, classifique os pontos críticos em máximos locais, mínimos locais ou pontos de inflexão. Gente, com essas ferramentas que nós estudamos nessas últimas aulas, na aula que vem, a gente vai ter uma aula só de construção de gráficos de função. Tá? Então, eu vou te dar a função, e vou te pedir para esboçar o gráfico dela. Tá bom? E aí a gente vai ter que passar domínio da função, imagem da função, assíntota vertical, assíntota horizontal, limite no infinito, limites infinitos, simetria de função, se a função é par, se a função é ímpar, intervalo de crescimento, intervalo de decrescimento, pontos de inflexão, concavidade e assim por diante, tá? E aí, no final, a gente consegue, com todas essas informações, a gente consegue esboçar o gráfico da função, tá bom?
Tem algumas funções que são bem fáceis de esboçar gráfico, mas tem umas que... E tem outras que, mesmo com todas essas ferramentas, fica bem complexo da gente esboçar gráfico de função, e a gente só consegue com o auxílio de uma ferramenta tecnológica, tá bom? Mas as funções que a gente for trabalhar aqui, obviamente, a gente vai conseguir esboçar. Deixa eu ver qual é o outro exemplo, por favor. F de x igual 3x à quinta menos 5x ao cubo. Tá? Então, olha só. F' de x. Primeira derivada. 15x à quarta menos 15x ao quadrado, certo? Então, vamos calcular agora onde a primeira derivada se anula. Beleza? Então, aqui vai ser no 15x à quarta menos 15x ao quadrado igual a zero. Aqui eu posso colocar 15x ao quadrado em evidência. Vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a zero. E daqui eu posso concluir que o x vai ser igual a zero. Quando esse fator se anula, o x é zero. E quando esse fator se anula, o x vai ser igual a menos 1 ou 1. Tudo bem? Então, esses são os pontos críticos dessa função. E agora, o que eu vou fazer? Vou calcular a segunda derivada e vou ver quanto que vale a segunda derivada nesses pontos. Segunda derivada, 60x ao cubo menos 30x. Ok? Tá? Então, agora, bora calcular quanto que é o f duas linhas no zero, o f duas linhas no menos 1 e o f duas linhas no 1. Oi? É essa aqui que eu estou derivando, né? 60, 4 vezes 15, 60, x ao cubo, menos 30x, tá? Tranquilo. Aí, como é que vai ficar? F duas linhas de zero, 60 vezes 0 ao cubo, menos 30 vezes 0, que dá 0. Que conclusão eu tiro daqui? Nenhuma. Nada eu posso afirmar sobre o x igual a 0. Tá? E daqui, 60 vezes menos 1 ao cubo, menos 30 vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 60 mais 30, que dá menos 30. Isso aqui é negativo. Se é negativo, com cavidade para baixo, ponto de máximo. E aqui vai dar 60 vezes 1 ao cubo, menos 30 vezes 1. 60 menos 30 dá 30. Aqui é positivo. Com cavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Tá? Então, x igual a menos 1 é um ponto de máximo local. E x igual a 1 é um ponto de mínimo local. Tá? E o x igual a 0, professor? Não sei. Aí eu tenho que ver uma outra alternativa aí. Vou tentar estudar o sinal da segunda derivada para ver se ele é um ponto de inflexão. A segunda derivada, ela é 60x ao cubo menos 30x, né? Menos 30x. Eu posso reescrevê-la assim, ó, como 30x vezes x quadrado, vezes 2x quadrado menos 1. Concorda ou não? Tudo bem? Coloquei em evidência aí. Aí eu vou olhar agora onde ela se anula. Vou olhar onde ela se anula. F duas linhas de x igual a 0. Significa que 30x vezes 2x quadrado menos 1 tem que ser igual a 0. Então, ela vai se anular
onde? No 30x igual a 0 e, portanto, x é igual a 0, que era o ponto que a gente queria. Só que de quebra, ela também se anula no 2x² menos 1 igual a 0. Ou seja, ela vai se anular no 2x² igual a 1. E aí esse 2 eu posso passar dividindo, então x² igual a meio. Então aqui eu tiro que o x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2, que é raiz de 2 sobre 2. Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Racionalizando logo, tá bom? Vai ficar 1 sobre raiz de 2, aí multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, raiz de 2 sobre 2. Então, quando eu olhar para o sinal da segunda derivada, que é essa, primeiro vamos olhar para os fatores, né? 30x. Esquece, eu tenho um produto, então posso olhar para cada fator, né? Como se fosse uma inequação produto, tá bom? Então, 30x se anula no zero. Então, é uma reta crescente, faz isso. Aqui é negativo, aqui é positivo. Tá bom? E esse outro fator, 2x² menos 1, ele se anula no mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, bem aqui está menos raiz de 2 sobre 2, e aqui está o raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, isso aqui é uma parábola com cavidade para cima, faz isso aqui assim, ó. Tá? Então, aqui é positivo, aqui é negativo, e aqui é positivo. E aí, como que vai resultar o sinal da segunda derivada? Bota aqui os pontos, ó. Menos raiz de 2 sobre 2, 0, raiz de 2 sobre 2. Faz o jogo de sinal. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Então, o que, que acontece com a função? Aqui ela é côncava para baixo. Aqui ela é côncava para cima. Aqui para baixo e aqui para cima. Portanto, o x igual a 0 que a gente não tinha como concluir, pelo teste da segunda derivada, estudando o sinal dela, a gente conclui que ele é o quê? Ponto de inflexão. Tá bom? Então, x igual a 0 é um ponto de inflexão. E de quebra, estudando o sinal da função segunda derivada, o sinal da função segunda derivada, ou derivada segunda da função f, a gente vê que x igual a menos raiz de 2 sobre 2 e x igual a raiz de 2 sobre 2, eles também são pontos de inflexão. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo, gente? Então tá bom. Vamos fazer o último exemplo. Pra gente ir lá para casa. Lá para casa não. Vocês vão para casa de vocês, eu vou para minha, né? Tem mais um exemplo também que eu gostaria de fazer, mas o tempo não vai permitir, que era esse aqui, ó. Vou deixar para vocês como exercício esse, tá? Olha só, mostre que a curva 1 mais x sobre 1 mais x² tem 3 pontos de inflexão. Anotem e tentem fazer, tá? Mostre que essa função aqui, ela tem 3 pontos de inflexão e os 3 ficam sobre uma mesma reta. Tá bom? Tentem fazer essa daí. Vou passar uma dessa na prova. Vou fazer esse. Classifique os pontos críticos dessa função e elevado a x sobre x. Tá? E elevado a x sobre x. Então, olha só, as ferramentas que vocês têm agora para determinar os pontos extremos relativos da função, ela aumentou, né? Vocês só tinham o teste da primeira derivada. Dependendo da função, você pode usar o teste da primeira derivada ou até o teste da segunda derivada agora, tá? Vai depender do que vocês vão estar trabalhando aí, a função que vocês vão estar trabalhando, tá? Então, vamos lá. Para essa função,
para a gente concluir. Derivada de f, regra do quociente. Derivada da primeira é a própria, certo? Vezes a de baixo, menos a primeira, vezes a derivada da de baixo. Derivada de x é 1, então fica só elevado a x. Tudo isso dividido pelo quadrado da de baixo. Tá bom? Eu posso até organizar ela da seguinte forma. Posso colocar o e elevado a x em evidência. Aqui vai ficar x menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Aqui, observa que o domínio dessa função são os reais, com exceção do zero. Tá? Só para a gente se acostumar novamente a extrair o domínio de funções, que é uma coisa que a gente vai precisar na construção de gráfico. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma primeira derivada, vou procurar os pontos críticos dela. Tá bom? Observa que o zero não está no domínio da primeira derivada, mas ele também não está no domínio da primeira. Tá? Então, eu vou procurar só onde essa função derivada se anula. Tá bom? Então, f' de x igual a zero. O que vai acontecer? E elevado a x vezes x menos 1 sobre x quadrado tem que ser igual a zero. Tá? Então, esse fator aqui, ele não se anula. Certo? Esse fator, na verdade, isso aqui tudo, ó, porque aqui o zero não está no domínio, então isso aqui tudo, isso aí não se anula. Certo? Então, para essa função zerar, a única coisa que pode zerar é isso. Esse fator, concorda? Então, o ponto crítico é x igual a 1. Tá? Então, x igual a 1 é um ponto crítico. Tá bom? X igual a 1 é um ponto crítico. E aí eu vou usar o teste da segunda derivada para tentar classificar esse ponto crítico. Tá? Em máximo ou mínimo local. Para isso, eu preciso calcular a segunda derivada. Vamos calcular a segunda derivada aqui. Tá? Vocês têm que estar com as regras de derivação na ponta da caneta. Tá bom? Tem que saber. A regra do produto, a regra do quociente, as derivadas das outras funções, porque pode aparecer uma função, sei lá, uma arcosseno de x. Qual é a derivada da arcosseno? Entendeu? Tem que estar afiado nisso. Então, derivada da f. Vamos lá. Regra do quociente. Derivada da... Eu vou fazer devagar. Derivada da de cima. Derivada da de cima. Vezes a de baixo. Menos a de cima. Vezes a derivada da de baixo. Sobre o quadrado da de baixo. Então, fica x à quarta. Tudo bem? Agora, vamos derivar. Derivada de e elevado a x vezes x menos 1. É quanto? Zero? Zero? Não. Primeiro, isso aqui é o quê? Produto. Então, tem que usar o quê? Regra do produto. É que, professor, tudo isso a vida é tudo isso mesmo, tá? Então, regra do produto. Derivada da primeira é a própria. Vezes a segunda. Mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada de x menos 1 é 1. Tá bom? Tudo isso vezes x ao quadrado. Belezinha? Menos. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, aqui vai ficar 2 e elevado a x vezes x, que sobra daqui, vezes x menos 1. Tudo isso dividido por x à quarta. Tá bom? Então, como é que vai ficar agora? Vai ficar assim, ó. F duas linhas. Como é que eu posso fazer para deixar bonitinho isso aqui? Eu vou desenvolver mesmo. Aqui vai ficar e elevado a x vezes x. Deixa eu colocar esse x quadrado logo ali. E elevado a x vezes x quadrado vezes x menos 1 mais x quadrado vezes e elevado a x menos
2 vezes z elevado a x, vezes, aqui eu vou desenvolver x² menos x. Tudo isso dividido por x². Tá bom? Então, aqui f duas linhas de x vai ser e elevado a x vezes x ao cubo, x² vezes x ao cubo, menos e elevado a x vezes x ao quadrado, mais e elevado a x vezes x ao quadrado, que está aqui, menos, vou apagar isso aqui, menos 2 e elevado a x, x², mais 2 e elevado a x vezes x, tudo isso sobre x². Dá para cancelar alguma coisa aí? Dá. Esse com esse. Esse não dá. Então ficou f duas linhas de x igual e elevado a x vezes x ao cubo menos 2 vezes e elevado a x vezes x ao quadrado mais 2 vezes e elevado a x vezes x sobre x². Observa que o x é diferente de zero. Estou trabalhando com x diferente de zero. Então, eu posso simplificar tudo isso aqui por x. Né? Porque eu cancelo um x daqui, ó, sobra um 2. Eu cancelo um daqui e cancelo um daqui com um daqui, sobra 3. Tá? Então, aqui a f duas linhas vai ficar e elevado a x vezes... Eu vou colocar o e elevado a x logo em evidência. Aqui vai sobrar x ao quadrado. Aqui vai sobrar menos 2x. E aqui vai sobrar só o 2. Tudo isso dividido por x ao cubo agora, tá? Então, essa daqui é a segunda derivada. Alguma dúvida? Tá bom? Aí, o que eu vou fazer pelo teste da segunda derivada? Eu vou calcular o valor da segunda derivada no ponto, quem é? 1. Nesse ponto aqui, ó, que é o ponto crítico. Tá? X igual a 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar e elevado a 1 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 2 dividido por 1 ao cubo. Tá? Então, f duas linhas de 1, aqui vai dar menos 2 mais 2 cancela, aqui sobra 1, 1 sobre 1 vezes e dá e. Então, f duas linhas de 1 dá e. E o e é um número positivo ou negativo? Positivo. Tá bom? E, portanto, a gente conclui que o x igual a 1 é um ponto de quê, gente? Mínimo local. Positivo com cavidade para cima, ponto de mínimo local. Tá bom? O x igual a 1 é um ponto de mínimo local pelo teste da segunda derivada. Alguma dúvida? Tem umas derivadas aí que você não pode errar conta, tá? Errou conta, deu ruim. E aí, insisto, tentem fazer essa aqui, tá? Tentem fazer essa. Mostre que essa curva tem 3 pontos de inflexão e todos os 3 ficam sobre uma mesma reta. Tá bom? Gente, até a próxima. Não faltem a próxima aula, que a próxima aula é uma aula crucial para a prova de vocês, que é a aula de construção de gráficos. Tá bom?